Compreensão de Inhê Porã, que nessa tentativa de tradução para o português seria algo como palavras belas ou palavras boas, bonitas, e esse me parece um horizonte muito precioso e uma forma muito cuidadosa do que se aprender com os Kaiowá Guarani, que mesmo diante de um cenário tão cruel e tão violento, as comunidades ainda cultivam essa perspectiva das boas palavras, das palavras bonitas. Você está ouvindo o podcast Contra Capa, produzido pela editora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, EduNila, com o objetivo de divulgar os nossos livros e principais assuntos abordados pelos autores e autoras publicados. Eu sou o Júlio Moreira, coordenador da editora e do podcast. Usted está escuchando el podcast Contra Capa, producido por la editorial de la UNILA, EduNila, con el objetivo de divulgar nuestros libros y principales asuntos abordados por los autores y autoras publicados. Yo soy Yelin Honores, estudiante de Letras, Español y Portugués como lenguas extranjeras, colaboradora y coproductora del podcast. O Aptão de podcast Contra Capa, produit par Editorial UNILA et Université fédérale intégration latino-américaine, avec objectif de divulguer livres nous et principal accent abordé par auteurs qui publient livres. Moi, c'est Lucien Jean, boursier éditorial et producteur podcast là. Moi, c'est étudiant et relations internationales. Hoje nós vamos falar sobre a produção de um livro com a participação de povos indígenas, lembrando do nosso contexto da Universidade UNILA, em que transitam povos indígenas de muitas partes, de muitos países. E falando da nossa universidade, né, que é a UNILA, a gente vê que vem de diferentes países pessoas de diferentes povos indígenas, então é importante dar o valor para eles e conhecer a cultura deles e tudo demais, porque a gente provém deles, a gente compartilha muito isso. Exatamente, Gelin. Inclusive, a universidade tem realizado trabalhos de campo, né? Vários estudantes da universidade têm tido a oportunidade de conhecer comunidades indígenas. Aqui próximo nós temos a Tecorrá Ocoí, que é uma Tecorrá do povo Avá Guarani, e hoje nós vamos falar muito sobre isso também. Então, aqui na UNILA, a gente tem a oportunidade de conhecer vários povos indígenas de vários locais diferentes, uma coisa que é muito importante nas relações internacionais, onde que a gente consegue fazer conhecimento, conviver com povos indígenas de vários países como Colômbia, Peru, Brasil e vários outros. Então, para mim, eu acho muito iminente que trazer esse podcast para que a gente dê uma visibilidade para essas pessoas que, às vezes, a gente que está numa situação que nem estamos dando conta disso. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, o Brasil conta com mais de 266 povos indígenas, totalizando uma população de 1.693.535 pessoas, vivendo por todo o território nacional. E para continuar com esse assunto, nós temos um convidado muito especial aqui com a gente. Vamos escutá-lo. Olá, meu nome é Lucas Luiz de Faria, sou psicólogo e mestre em psicologia pela Universidade Federal da Grande Dourados. Atualmente eu estou vinculado ao programa de doutorado em psicologia social da Universidade Federal de Minas Gerais
e tenho estudado a relação histórica da psicologia com os povos indígenas no Brasil. Explica pra gente como foi percorrer esses caminhos no seu processo de pesquisa e de escrita. Percorrer os caminhos da pesquisa foi ao mesmo tempo intenso, desafiador e potente. Isso porque, como eu narro no primeiro capítulo do livro, chamado Oguatá, que no Guarani é algo próximo de caminho, caminhada, eu desconhecia, antes de me mudar para o Mato Grosso do Sul, completamente a realidade do estado e da cidade de Dourados e também dos povos indígenas, especialmente dos Kaiowá e Guarani. Tinha uma concepção dos povos indígenas que avalio como alienada, e essa é uma concepção que percebo que é algo generalizado na nossa experiência enquanto brasileiro, porque nos é ensinado na escola e pelas produções cinematográficas uma história do Brasil e uma história dos povos indígenas muito diferente do que realmente aconteceu. A gente ainda está no registro, muitas das vezes, do descobrimento do Brasil, e de que os povos indígenas estão num passado longínquo ou limitados a uma experiência distante. E quando eu me mudo para o Mato Grosso do Sul, para Dourados, por ocasião da formação em psicologia, eu me deparo com outro cenário, com o cenário do indígena real. E aí é onde eu me encontro com os Kaiowá e com os Guarani. E percebo que esse cenário dessa cidade era perpassado principalmente pela violência, pela desigualdade e pela discriminação em relação aos povos indígenas. E isso foi algo que me indignou muito nesse primeiro momento de conhecer essa realidade, e é a partir daí que então surge as primeiras motivações para a pesquisa, que antes de ser uma pesquisa são ações e atividades de solidariedade com os povos indígenas, né? E aí, diante dessa realidade de desigualdade, de opressão. E aí você começa a se aproximar de forma solidária com essas organizações e com esses movimentos também, né? Conhecendo melhor. Eu passo a fazer parte de coletivos de apoio, de movimentos de apoio, principalmente nesse acercamento, nessa aproximação com as organizações Kaiowá e Guarani. Também porque foi nesse momento que eu me aproximei das organizações Kaiowá e Guarani, dos movimentos sociais desses povos, foi quando eu pude ter acesso às vozes desses povos, e aí eles dizendo, anunciando sobre si, dizendo sobre si, e a partir daí foi que eu compreendo que houve esse processo potente de transformação e de desideologização que eu passei assim, a partir dessa interlocução com os Kaiowá e Guarani. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Gilmar, em Guarani eu me chamo Tupã, que significa Deus dos Avá Guarani. Eu sou da etnia indígena chamado Avá Guarani, falante da língua materna, que é o Guarani. Eu sou da aldeia indígena chamado Tecoalcoí, que fica no município de São Miguel do Iguaçu, aqui no estado do Paraná. Atualmente eu sou professor da disciplina de Geografia. Entrei em 2019 aqui para trabalhar no colégio indígena chamado Colégio Teconimongo, aqui de São Miguel. Ao mesmo tempo, em 2019, eu entrei na universidade com curso de Geografia, mas ao mesmo tempo já fui chamado para atuar como professor na aldeia indígena, como professor de língua materna, como eu era falante, eu fui chamado. Então, nesse tempo, eu aprendi bastante coisas, juntamente com os professores indígenas que já estavam atuando, também com os professores não indígenas que já estavam lecionando aqui no colégio. Então, eu fui aprendendo, primeiramente, dei aulas apenas de língua materna, mas ao longo do tempo fui já atuando também como professor de geografia, como era meu curso, eu já comecei lecionando. Hoje eu sou formado, né, em geografia, recentemente me formei,
e já estou dando aula de geografia mesmo, conforme o meu curso. Então, como o nome mesmo da escola diz, que é o Colégio Tecone Moingô, que traduzindo para a língua materna, Guarani, significa levar à prática através da cultura, né? Então, isso quer dizer que na nossa escola a gente tem esse objetivo de sempre trazer ou fazer as nossas aulas conforme a realidade do estudante, de não só apenas ficar na sala de aula, mas sempre procurar trazer metodologias que envolvem a comunidade, como, por exemplo, fazer muito trabalho de campo, que, por exemplo, ir fazer visita nas casas, ir a lugares importantes para a comunidade, como, por exemplo, a Casa de Reza, que em Guarani chamamos de Opã, que é tipo uma igreja, né, que fica na aldeia, onde os indígenas fazem os seus cantos, suas rezas, suas danças. Então, visitar esses lugares que são importantes para a comunidade. E através disso, nas nossas aulas, a gente pode estar fortalecendo e valorizando a nossa cultura. E não só fazer visita, mas como, por exemplo, fazer entrevistas com os mais sábios, que são os que têm mais conhecimento, né, na comunidade, que são os mais antigos, e porque são eles que vão passar os conhecimentos tradicionais para os mais jovens. Então, sempre procurar trazer essa troca, né, com os mais sábios, com os lugares sagrados, né, para a nossa comunidade. Estamos também aqui com a professora Andrea Moassavi. Seja bem-vinda, professora. A gente vai perguntar, né, algumas perguntas para ela, no que contribuiu para a caminhada e todo o projeto que o Lucas fez no seu livro e na sua pesquisa. As capas dos livros, elas são também um meio de transmitir uma mensagem muito potente. E acho que, ao mesmo tempo, a gente pode, né, a partir do conjunto de capas de livros de uma editora, também transmitir a identidade dessa editora. E fortalecer também os artistas locais, os artistas de um modo geral, né? Então, nesse sentido, eu sempre acreditei que era um lugar que a gente precisava, de fato, investir com criatividade, com ousadia, né? E o livro do Lucas, ele é o lugar dessa ousadia, né? Primeiramente, eu achava que um tema indígena precisava que essa capa tivesse uma arte indígena. Que, claro, a gente tem hoje em dia uma série de artistas visuais indígenas muito relevantes e muito importantes em termos de produção, mas que a editora da Unila não teria acesso a esses artistas, né? No entanto, a gente tem um conjunto enorme, muito talentoso, de alunos indígenas na própria Unila, né? Portanto, com a concordância do autor do livro, do Lucas, né? Porque fazer esse processo, ele tomaria, né, levaria um pouquinho mais de tempo, mas eu acho, né, para finalizar o livro, mas com ganhos, né? E aí eu entrei em contato com a SECAF, que é a Secretaria de Ações Afirmativas da Unila, para a gente mediar esse processo, né? E foi quando, então, o Gilmar se juntou a nós. O Gilmar é professor na escola da Tecoa Ocoí, né? A gente fez algumas reuniões explicando o conteúdo do livro, reuniões com o autor do livro, com o Lucas, e ele, então, teve a ideia de levar para a turma de alunos dele o desafio e a proposta de fazer alguns desenhos para essa capa de livro. Então, gostaríamos de saber um pouco sobre seu sentimento quando ele chamou você para participar desse podcast e como foi sua colaboração no livro? E nos conte um pouco também como foi a experiência da produção dos desenhos com os alunos da escola para compor a ilustração e a estética do livro. Quando a gente foi convidado, eu fiquei muito feliz. Então,
é, ou porque eu estaria, não só eu, mas com meus alunos, né, aqui do colégio, aqui da aldeia Ocuí, colaborasse de alguma forma para que ajudasse a nossa comunidade, o nosso povo, de alguma forma, através de desenhos, né? Então, a nossa colaboração foi com os desenhos, com as ilustrações que os alunos foram fazendo durante as minhas aulas de território, né? Porque eu tenho uma disciplina chamada Território, Identidade e Cultura, né? Então, nessa disciplina, a gente foi trabalhando, né? O objetivo do livro, que fala sobre os conflitos dos indígenas com os colonos, a questão da terra. Então, tudo isso, a luta pelos direitos. Então, tudo isso a gente foi trabalhando nessa disciplina e produzindo a proposta do livro, que seria as ilustrações, né, juntamente com os alunos. Então, os alunos foram fazendo desenhos, perguntando o objetivo do livro, e assim eles foram fazendo, criando seus próprios desenhos e colorindo. Então, no livro vocês vão ver que tem bastante ilustrações que foram produzidas pelos estudantes da terceira série do ensino médio aqui do Colégio Indígena Teconimigó. Então, foi muito importante, né? Porque não foi apenas um desenho, porque envolve bastante conhecimento, bastante eh, que leva bastante a questão da luta pelas terras indígenas, né, dos parentes que estão sofrendo bastante, que estão passando por várias dificuldades em relação a isso, né, não só eles, mas toda a comunidade indígena, que também a gente tem uma terra demarcada, mas mesmo assim a gente continua com essa luta, né, pelas terras indígenas, né, porque ela é muito importante, porque envolve bastante espiritualidade, bastante ancestralidade, e envolve muito o Tecoporã, né, que seria o bem viver dos indígenas. Então, a nossa colaboração foi através dos desenhos para ilustração que vocês vão ver no livro. Então, foi muito bom, foi muito legal, é, com os alunos, né, da terceira série do ensino médio. Nós então recebemos, né, mais de uma dezena de desenhos incríveis sobre a vida na Tecoa. Fizemos uma seleção daquele que melhor comporia com uma capa, né? Esse desenho em específico a gente digitalizou para ele ganhar mais força ali na ilustração da capa. Mas os outros desenhos todos foram de alguma maneira utilizados, né? A Franciele, a designer da editora, né, com muita sensibilidade, né, propôs, né, todo um texto interno ao livro, onde pequenos detalhes da vida na Tecoa fossem utilizados ao longo dos capítulos, né? Então, nesse sentido, esses desenhos compuseram um outro texto, para além do texto propriamente dito do autor do livro. Então, você pode nos contar o que os alunos sentiram ao ver que terem seus desenhos ilustrando um livro? Os alunos, quando eles ficaram sabendo que os desenhos iam ser para uma capa, porque na verdade primeiro seria para uma capa, eles desenharam, né? Mas depois a gente recebeu mais um comunicado de que todos os desenhos participariam do livro, né? Então eles ficaram mais felizes ainda, porque a princípio era para ser escolhida apenas uma, né? Então, depois que eles ficaram sabendo que todos os desenhos deles estariam dentro de um livro, eles ficaram bastante felizes, né? Então, para eles foram interessante, como é uma turma da terceira série do ensino médio, são bem investigadores, são bem curiosos, né? Então, eles ficaram fazendo bastante perguntas, né, em relação o porquê da ilustração, o porquê do livro. Então, eu fui explicando conforme fui orientando, né, pelo autor do livro, de como que seria o objetivo. Então, eu fiquei passando as informações que envolvia os conflitos territoriais, que envolvia a luta indígena, que envolvia bastante coisas. Eles ficaram impressionados, né, porque para cá, na nossa
aldeia de Qualcoí, a gente já tem uma terra demarcada, né? Então para cá é mais tranquilo, apesar de ter alguns conflitos também, mas não tão pesados como é lá de outra aldeia que está sendo mencionado no livro, que seria da etnia Guarani Kaiowá. Então eles ficaram pesquisando bastante, né, sobre essa questão. Eles ficaram bem curiosos de como que é em outras aldeias, quais são as lutas, se eram iguais ou não eram. Então eles falaram que a ilustração ajudaria bastante, então teria bastante significado quando alguém olhasse para os desenhos dele, que ia passar essas informações do que os indígenas estavam sofrendo e qual a visão deles em relação a isso, né, através dos desenhos, né. Então foi bastante produtivos para eles, né, principalmente para eles, que eles perguntam bastante, né, então foi um conhecimento que, que eles foram gerando, né, que a gente foi tendo uma troca bem interessante junto com os alunos. É interessante também, né, que os desenhos foram feitos por uma comunidade Ava Guarani, que não é o foco do estudo do autor do livro, né? No entanto, em conversa com o próprio Gilmar, né, ele nos disse que somos todos parentes, né? E que houve então uma concordância que, apesar de não ser exatamente o mesmo grupo tratado no trabalho do autor, haveria uma sinergia, né, e um diálogo intenso, porque afinal são todos povos indígenas com muito mais semelhanças do que diferenças, e hoje em dia todos lutando pela mesma permanência no território e contra a violência de Estado que incorre sobre esses povos, né? Então, nesse sentido, a gente teve uma sinergia muito bacana e me parece que foi muito importante, né? Valorizando o livro, que a gente pudesse ter, então, esse enraizamento dos desenhos da comunidade aqui próxima, né, do Ocoí, para potencializar e valorizar o próprio trabalho do autor do livro. Eu faço uma referência ao trabalho do Daniel Mundurucum, que ele vai propor essa noção de que o movimento indígena, mais do que uma organização única, homogênea, é composta por vários coletivos indígenas que estão se movimentando ao longo da história, pautando seus direitos. Então, eu me aproximo dessa noção do Daniel Mundurucum e, a partir daí, vou pesquisar o processo histórico de mobilização dos povos indígenas no Brasil, né? E aí, com um recorte temporal da década de 70 até 2019. E a década de 70 ela é muito importante porque é quando surgem as primeiras assembleias indígenas, de chefes indígenas no Brasil, que são esses primeiros espaços onde os povos de diferentes regiões se encontram para debater as situações que acontecem nos seus territórios e principalmente para enfrentar o processo de extermínio que estava muito fortemente vinculado a uma política de integracionismo, de assimilação dos povos, que tinha como perspectiva, com certo tempo, desapareceriam os povos indígenas, né? Então, para fazer frente a esse projeto exterminacionista, integracionista, os povos passam a se organizar nessas assembleias, e é o que a gente percebe hoje, assim, a nível nacional, essa grande mobilização que se tem dos povos indígenas tem relação com esse processo inicial da década de 70 e desse acúmulo histórico dessa luta. E ao longo desse período são diferentes os desafios, alguns, na verdade, são diferentes, né? Mas outros são os mesmos desafios assim, que os povos enfrentam, principalmente a luta pela terra. A luta pela terra é uma pauta histórica do movimento indígena e das organizações indígenas de modo geral,
e que permeia desde das primeiras assembleias de chefes indígenas, na década de 70, até os movimentos de luta atual. Até porque, como dizia o Mariátegui, né, que a terra, o território para o indígena está relacionado com a própria vida, né? Assim como algumas notas da Tuguaçu vai dizer, o distanciamento e o despejo do território é semelhante à morte. Inclusive, em algumas notas, as comunidades escrevem que é melhor que o Estado cave um buraco e enterre toda a comunidade do que despejar do território, justamente por essa relação forte e vital que o território tem para as comunidades. Lucas, você fala muito da Atuguaçu como parte da sua caminhada, do seu percurso da pesquisa, e a partir de onde você conheceu vários sujeitos participantes desse processo, né? E foi transformando também a sua visão de mundo. Pode falar mais sobre isso? Especificamente sobre a Tuguaçu, é uma assembleia, um movimento social que inicia na década de 70 também, e a partir dos encontros entre lideranças de diferentes comunidades, que no cenário de expropriação territorial e de violência no Mato Grosso do Sul, principalmente pelo avanço das monoculturas, das plantações de monoculturas, essas comunidades elas precisam se organizar porque estavam vendo seus territórios sendo expropriados, invadidos e explorados, e muito também porque esses povos têm uma relação muito própria com um território específico, né? Inclusive tem uma palavra na língua que se chama tecorá, que é a junção de duas outras palavras, que é teco, modo de ser, e rá, lugar. Então tecorá seria algo próximo de lugar onde pode se exercer o modo de ser, e a desvinculação com esse território específico é algo que afeta de forma muito violenta a organização social desses povos, né? E aí a possibilidade de exercer o modo de ser. Então, diante desse cenário, quando passa a haver essa mobilização das lideranças de diferentes comunidades para fazer frente a esse cenário. E aí esse processo de resistência se dá a partir do que eu pesquiso, principalmente nesses encontros, nessas reuniões de lideranças e das deliberações que são realizadas nessas assembleias. E aí um dos pontos que fundamentais de deliberação são os movimentos de retomada, que são também as recuperações territoriais. Ou seja, em algum momento as comunidades foram desterritorializadas, foram retiradas à força dos seus territórios, seja pelas políticas do Estado ou por ação paramilitar dos colonizadores, os colonos ou seus seguranças privados. E aí, depois, nesse processo de organização, as comunidades, então, se mobilizam para recuperar esses territórios de onde foram removidas, né, de onde foram despejados. E aí, esse é um dos movimentos mais interessantes que a gente observa no Mato Grosso do Sul, que é um movimento de autonomia e autodeterminação dos Kaiowá e Guarani diante do não cumprimento do direito à terra por parte do Estado. Então, como o Estado não faz as demarcações territoriais, os povos, para manter essa relação com o território, com a terra sagrada, com o tecorá, precisam fazer, então, esses movimentos de recuperação territorial, de retomada. E aí analiso no eixo da resistência, eu analiso esses dois aspectos, as organizações das assembleias e as retomadas, e aí há elementos singulares também nesses processos, assim, né? Ao mesmo tempo que tem essa potência de recuperar o território anteriormente afastado, removido, assim, né? Também há algumas questões conflituosas em relação ao próprio cenário de violência, que aí são as reações que os fazendeiros e às vezes a própria polícia militar
tem em relação a essas retomadas territoriais, onde a gente percebe que há muitos casos de ataques, de violação de direito, de agressões e inclusive de assassinato. E depois você fala dos diálogos desobedientes e fronteiriços, né? Será que essas ideias andam junto? A gente está num contexto de fronteira lá no Mato Grosso do Sul, né, fronteira geográfica, mas também algumas outras fronteiras que marcam essa interlocução, né, entre universidade, movimento social, entre psicologia, povos indígenas, e aí outros marcadores que são fronteiriços. E a desobediência, ela está não no sentido pejorativo, tal como a gente comumente conhece, mas no sentido positivado da rebeldia diante das opressões, de não deixar se sucumbir em relação à violência colonial, ao processo colonial. Então, o que eu chamo de desobediência é esse movimento dos povos indígenas de frente às violações e às violências históricas, ainda assim insistir pela vida, pela produção da vida, e isso mobilizado pela resistência. E nesse capítulo é onde está sintetizado a discussão sobre saúde, violência e processo de resistência. E como que você vê a psicologia com os povos indígenas? A gente parte de uma perspectiva muito importante para a psicologia social crítica, que é essa mudança de enunciação para os povos, né, pela perspectiva dos povos. Então, o diálogo não é com as instâncias institucionais ou de poder, mas com as maiorias populares, né, com os povos subalternizados. Então, esse é um giro importante, e aí muito fundamentado pela perspectiva da psicologia da libertação, do Martim Baró, quando ele vai dizer que a psicologia precisa ser reconstruída e reconstituída a partir das organizações populares e dos movimentos sociais. Apesar de todas essas violações de direitos graves, você também fala das palavras boas, né? Do Nye Porã. Você pode falar um pouco mais sobre isso, agora que a gente já está caminhando para o final do nosso podcast? Esse me parece um horizonte muito precioso e uma forma muito cuidadosa do que se aprender com os Kaiowá e Guarani, que mesmo diante de um cenário tão cruel e tão violento, as comunidades ainda cultivam essa perspectiva das boas palavras, das palavras bonitas. E eu pude, nessa experiência com principalmente as rezadoras, as Yandessus, acessar e ouvir, escutar e partilhar essas boas palavras, né? Então, é uma tentativa também de finalizar o livro de modo mais esperançoso, enquanto o horizonte político, social e de projeto seria esse de um momento que a gente pudesse falar, pesquisar, estudar, compartilhar mais palavras boas do que notícias e comunicados muitas vezes tão cruel e violento como o que a gente percebe ali no Mato Grosso do Sul. Tem alguma coisa hoje que você está pesquisando que agrega a essa pesquisa anterior? Como é que está aí esse processo do doutorado? Tem muito a ver com essa experiência de formação no Mato Grosso do Sul e com os Kaiowá e Guarani, principalmente pela inquietação da ausência dos conhecimentos indígenas nos programas curriculares. E aí, isso no primeiro momento na UFGD,
em Dourados, mas que eu percebi que é algo comum em outras formações, em outras universidades. Isso porque a gente tem uma formação ainda muito colonizada e muito colonial, baseada fundamentalmente em conhecimentos produzidos na Europa e nos Estados Unidos, e pouco do que realmente tem a ver com a nossa realidade e principalmente com o conhecimento dos povos indígenas. Então, essa inquietação é o que tem me movido a fazer esse debate, essa discussão no doutorado. E além da discussão teórica, a gente tem elaborado algumas experiências de ofertas de disciplinas de psicologia e povos indígenas em diferentes universidades, e está sendo um processo muito interessante, que é esse de mobilização e de intervenção, para além da crítica, também de apresentar propostas alternativas no sentido da transformação da formação em psicologia. E tudo isso, tanto a experiência com os movimentos indígenas, com os movimentos Kaiowá e Guarani, quanto as experiências de oferta de disciplinas de psicologia de povos indígenas, tem essa marca dessa proposta de colocar a psicologia em movimento com os povos indígenas, no sentido de estar próximo, de estar solidário à luta, de estar engajado com um compromisso ético-político com a transformação da realidade desde as perspectivas e das necessidades dos povos indígenas. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação, por todas as suas contribuições. Então, professora Andréia, queria agregar mais alguma coisa para a gente finalizar? O livro Por Psicologias e Movimentos com os Povos Indígenas é fundamental como temática das mais relevantes para o Brasil e para a América Latina nos dias atuais. A gente tem ainda muito resquício, está muito presente a violência colonial, que hoje em dia se transmuta em violência de Estado, claro, e violência do próprio capitalismo contra os povos indígenas e os seus territórios, né? Nesse sentido, é muito importante que a editora tenha um acervo consolidado de obras dessa natureza, né? Inclusive um acervo impresso. Eu diria que o tema, se não é dos mais relevantes para a garantia, né, do fim dessa violência, ele é também muito significativo para a gente apontar para a própria sobrevivência da humanidade, né, para a busca da justiça ambiental e, claro, para a preservação da natureza, né? Os povos indígenas são, de fato, os maiores agentes ambientais que a gente sempre pôde ter, né? E que por milhares de anos colaboraram para a preservação da natureza, das plantas, dos animais, e com muita sabedoria viveram em harmonia com essa natureza, o que drasticamente mudou nos últimos 200 anos, né? Sobretudo com o aprofundamento do processo industrial e da agudização do capitalismo, que está cada vez mais selvagem e, de fato, fagocitando tudo que vem à frente, né? E a gente já chegou num ponto de não retorno. E eu acho que a obra do Lucas é uma obra que se situa, né, na luta pela preservação do ambiente, pela justiça com os povos indígenas e pela sobrevivência humana na Terra. Este episódio foi gravado no dia 11 de dezembro de 2024, com a coordenação e entrevista feita por professor e Dr. Júlio Moreira, Franciele Padilha, que é o responsável pela arte, e Marcelo Virena, que desenvolveu a vinheta de abertura. E eu, Lucien Jean e Gelinho Honores, fizemos a produção e a edição final. Esta edição contou também com áudios de cantos sagrados, gravados na Escola Estadual Indígena Arajuporã, na Tecorá Itamarã, em Diamante do Oeste, no Paraná, através do projeto de extensão da UNILA, Educomunicação e Cultura Guarani. E o áudio das mulheres rezadoras
foi gravado na casa de reza Pindó-Potê, na Tecorral-Ocoí, em São Miguel do Iguaçu, durante uma visita de campo de estudantes e professores da UNILA. Esse podcast, Contra a Capa, é um programa da editora da Unila, gravado em Foz do Iguaçu e na região oeste do Paraná, que faz fronteira com a Argentina e o Paraguai.